começar. Axé para todos. É união no coração aqui. Vai começar. Axé para todos. É união no coração aqui. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à MKK TV, a TV que está crescendo com tudo, trazendo para vocês o que há de melhor em comunicação, em cultura e em aprendizado. Trazendo para vocês o programa Axé para Todos, estreando para vocês com muito amor, com muito carinho, uma produção feita exclusivamente para vocês. E vocês vão poder acessar esse programa, assistir, curtir, compartilhar na MKK. Vamos lá, www.mkkwebtv.com.br. Acessa lá depois e vai estar disponível também no YouTube, né? No canal da MKK TV do YouTube. Também se inscreve lá, curte, aperta a campainha que é para vocês ficarem de olho, porque vários programas místicos e esotéricos estarão no ar. O programa Axé para Todos traz para você o que há sobre o axé, não apenas, tá, uma nação ou uma coisa exclusiva, vai ser de forma universal. A nossa proposta é trazer para vocês e vocês conhecerem o candomblé Gueto, Nagô, Angola, tá? Jeje, conhecer também da Umbanda. Vários babás, vários abás vão estar aqui conosco, babás e alorixás, trazendo seus conhecimentos e sua cultura. E como é o nosso primeiro programa, com muito amor e carinho, nós trouxemos nosso convidado para vocês, que é o Babá Valentim de Oxoguian, que vai iniciar falando do candomblé, o início, como começou. Babá Valentim, seja muito bem-vindo, um forte abraço, um axé, um motumbá, né? E Babá Valentim, quem é Babá Valentim? Axé e Baxé. Olá a todos. Em primeiro lugar, Babá Valentim é um homem nascido em Barueri, crescido na região de Barueri, uma pessoa muito simples. Fui iniciado novo, cresci dentro do axé, aprendi muita coisa, apanhei pela vida, pelas situações, e hoje me tornei o homem que eu sou hoje, né? Buscando conhecimento, cada dia mais e mais buscando aprender sobre o axé, aprender sobre o candomblé, aprender sobre o orixá e aprender principalmente sobre o ser humano, que nós somos uma incógnita a ser discutida, né? Sempre. Falando um pouquinho sobre o candomblé, né? Eu acredito que o candomblé ele vem de uma origem, né, angolana, né, em primeiro lugar. Porque quando a gente fala em candomblé, a gente tem que falar sobre a história do Brasil, né? Quem foram os primeiros escravizados por Portugal? Né? Angola. Tanto que Angola ainda é uma colônia portuguesa. Exato. Então, foi a primeira colônia a ser trazida ao Brasil, né, dessa forma, mais escravizada realmente dessa forma, né? E aí eles trouxeram uma cultura muito forte, porém, a cultura do Angola, nós tivemos grandes problemas no início. Por quê? A escravatura ainda estava em seu auge, estava tudo muito forte, muito latente. O negro de Angola não tinha o direito sequer de respirar. Se olhasse torto ou fizesse algo, poderia ser punido. E daí eles tiveram contatos muito diretos com os índios, que no caso eram os habitantes e os escravizados da própria terra, os donos, né, da terra. Os donos dessa terra são os índios. Então não existe Mojubá aqui dentro do Aie, desse Aie que é chamado Brasil, que não se louve caboclo, porque o dono da terra ainda são os caboclos. Exatamente. Aí dentro dessa cultura, dentro dessa miscigenação, começou a nascer dentro dos matos, né, nas lavouras, esses contatos do angolano, né, e do índio, que daí começou a nascer os filhos chamados caboclos. Né? Os caboclos começaram a nascer dessa mistura.
E aí começou a nascer uma outra origem. Porém, o candomblé, né, a cultura de Angola, ela não teve como se sustentar 100%, porque o escravagismo era de uma tal forma violenta que se você acaso falasse algo, você era endemonizado. Então muitos da época do Angola, eles poderiam fazer os cultos nos pelourinhos, mas não em senzalas porque eram vigiados. O tempo inteiro. O tempo todo. Isso eu estou falando do começo do século de 1550, quase 1600. Aí chegando em faixa de 1750, até mais ou menos 1800, foi a época que os portugueses começaram a comprar escravos dos ingleses, né? Que tudo isso era uma moeda de troca deles. Então, dessa forma, as coisas começaram a fazer isso. A vida humana era a moeda de troca. Isso. Aliás, não era nem dos ingleses, me perdoe, era dos franceses. Aí os franceses tinham uma colônia onde? Em Dahomey. Aí eles começaram a vender os escravos de lá, né? Daí começou a vir o povo de Jeje se estruturando e aí sim conseguindo montar taperas menores com a sua cultura. E o Jeje foi crescendo de uma forma mais forte, né? Porque ele já não estava naquele ritmo tão pesado quanto o povo de Angola quando chegou no Brasil. Aí foi a segunda fase, né? Da chegada dos darromenos, né? No Brasil. Tanto que nós temos casas antigas de quase 350 anos que foram confirmadas, que no caso seja Rundê, né? Pois é, eu vi inclusive isso, que sem querer, pesquisando, descobri uma casa Jeje, entendeu? De 1850. Lá dentro eu digo, gente, mas pouco se fala, mas região eles mantêm, do Recôncavo. Lá do Recôncavo, e eles mantêm a tradição fiel de Jeje afinco. E modéstia à parte, o povo de Jeje, devido a esse tradicionalismo, eles têm a proximidade muito mais forte do que qualquer outra cultura, porque eles não se abrem. Não. E dessa forma, eles conseguem realmente continuar essa cultura do Jeje à flor da pele. Aí, passando essa época, no começo, no final dos anos 1800, né? Porque o povo de Jeje começou a chegar em 1750, daí quando chegou mais ou menos 1850, né? 1870, foram chegando o povo da Nigéria, né? Aí quem estavam nesses povos chegando da Nigéria? Aí os portugueses estavam comprando os escravos aí sim dos ingleses. E há uma colônia, né, dos ingleses dentro da Nigéria. E tanto que lá na Nigéria é muito normal eles falarem o inglês. E da Romé eles falam francês. Tanto que Petit Lé, né, que nós temos até uma cantiga Petit Lé Gerondé, né? Petit Lé é pequeno, petit é pequeno em francês, né? Aí começou a vir a nossa cultura, que eu sou descendente de uma casa de Queto, né? Então nós somos descendentes dos Yorubás. Aí começou a chegar o pessoal da Yorubalândia, né? Porém, na Yorubalândia nós tínhamos várias questões. Os Nagôs, os Ibos, né? O povo de Oió, e aí sucessivamente, de vários locais que faziam tudo parte da Yorubalândia, né? Que existiam a guerra entre eles, e os escravizados dos negros eram mandados para cá. Porque, infelizmente, eles mesmos se escravizavam, guerreavam entre si, escravizavam os próprios irmãos, não reconhecendo, achando-se superiores. Então eles tinham essa cultura de se escravizar também. Na realidade, o que acontece? Nessa situação, a gente entra em povos inimigos. Então, por exemplo, os Ibos e o povo de Oió, um exemplo. Os Ibos estavam no seu território, o povo de Oió ia lá para invadir. Então o que eles faziam? Eles pegavam os guerreiros mais fortes, ou matavam, ou escravizavam, para eles conseguirem conquistar aquela terra. Isso não foi nem, entre aspas, direcionado a esse escravagismo que nós tivemos dos brancos, né? Porque a forma que o branco fez, ele foi muito mais
violado, né? Foi muito mais incisivo, usurpado, né? O branco, ele destruiu a cultura deles. E isso fazia parte da vida deles. Quase né? a dignidade deles foi jogada no ralo. Quase não, a dignidade, porque principalmente dos que vieram, foi jogada no ralo. Eles não podiam olhar nem nos olhos dos próprios senhorizinhos dele, porque se olhasse nos olhos dele, ele estava me encarando, já era problema, já era tronco, tudo era espancamento. Dizer que eles não tinham alma, né? Eles não tinham Isso, alma. Não tinham alma. E aí o que acontece? A cultura que existia na Europa, aliás, no mundo, que era muito forte, era o catolicismo, né? Lembrando que se você for buscar história de história, você sempre vai encontrar lacunas onde principalmente o povo branco, um vai escravizando o outro para poder ter essas conquistas. Então, por exemplo, Jesus não era cristão. Na verdade, ele era Cristo. Então, o que acontece? Jesus era judeu. E daí, os discípulos de Jesus se tornaram cristãos, e esses cristãos lutaram, mataram e perseguiram os judeus durante anos e anos. Em nome de Jesus. Só que é complicado, porque como você persegue o povo entre aspas, do fundador da sua religião, você está buscando, ofendendo o seu próprio Deus. E é o que acontecia. Porque eles, na verdade, eles eram chamados de seguidor do Nazareno. Porque eles mesmos diziam, e de Nazaré vem alguma coisa que preste? Porque Nazaré era a casta baixa naquela época. Jesus, ele era judeu e dado como um dissidente do judaísmo, porque ele negou, como se ele estivesse negando o judaísmo, porque ele estava pregando uma nova forma de ver a Deus. Ele era sírio, né? Ele nasceu na Síria, ele era siriaco, e ele era, o seu idioma oficial era o aramaico arcaico. Pouca gente estudou sobre isso, na verdade. Por isso fala, porque Jesus nunca foi cristão. Jesus foi chamado de Cristo justamente em Antioquia, na Síria, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, que eu sei, que o senhor conhece a minha história, está lá escrito, né? Onde pela primeira vez os seguidores do Nazareno foram chamados de cristãos. E dali por diante começaram a ser chamados de cristãos. Antes disso, era só o seguidor do Nazareno. Mas antes disso, contanto que a primeira igreja, a mais antiga, é a igreja católica ortodoxa de Antioquia, do patriarca Mário Ignácio Zaca I Rivas, que é o patriarca mais velho do cristianismo. A igreja mãe do catolicismo está lá, né? Então há até um conflito dentro da religião católica. Mas voltemos ao nosso Yorubá. Então o que acontece? Dentro desse marco que nós tivemos, dessa, entre aspas, escravatura que veio para fundar, crescer e construir o Brasil, nós temos algumas casas que se tornaram casas matrizes, né? Algumas casas do Angola, que no caso tem o Bate-Folha, tem o Tubajussara e aí sucessivamente, que são as representações, né, do Angola. Nós temos duas casas muito, mas extremamente fortes dentro do Jeje, que no caso é Sejarrondê e o Bogum, que foram fundados pelo mesmo homem, né? Que foram essas duas casas Jeje que foram as bases de toda o candomblé. Por quê? Porque o Angola, ele não fundou casa na época que ele chegou ao Brasil. Ele conseguiu fundar a casa após a chegada dos outros povos. Que aí se fortaleceu mais. Isso. Aí o que aconteceu? Os primeiros fundadores de casa no Brasil foi Bogum e Sejarrondê. Aí houve-se situações, tal. Aí chegou a primeira casa Yorubá. A primeira casa direcionada para Yorubalândia, que no caso foi a Casa Branca. As princesas. Isso, as três princesas, né? Yanassó, Yadetá e Akalá. No caso foram as três junto, porque existe a história bonitinha, mas assim, a coisa não é bem assim. As entrelinhas que não é passado. Isso. Aí o que acontece? Teve apoio de Babalaô, teve apoio de sacerdotes, para que elas pudessem se postar. Então aí fundou-se a primeira casa, que foi o Engenho Velho, né, que foi do lado do Bogum. Então aquela parte da onde é o Bogum, tudo era Bogum. Só que a
A Dofona, eu não sei como que ela é, se é Dofona, como que é. Dofona é porque é o primeiro, no caso, né? Mas enfim, a mãe de santo do Bogum fez doação para vários moradores que eram filhos de santo da casa, e hoje os netos, bisnetos, tataranetos se converteram. Então hoje há um cristianismo muito forte lá, né? E há rumores que o Bogum também doou um pedaço para o Engenho Velho, porque a parte onde o Engenho Velho está, ali embaixo na Vasco da Gama, também fazia parte de tudo que era do Bogum. E o Bogum foi cedendo, porque existia uma irmandade, porque era muito mais fácil você ter um co-irmão junto no mesmo foco, na mesma religião, se fortalecendo, do que inimigos, como hoje há, né? Então existia essa situação, mas também, por exemplo, para explicar uma coisa que eu sempre falo sobre a questão do sacerdotismo, do sacerdote feminino, mas como chegou, como estruturou, por que o candomblé é de mulheres? Uma sociedade matriarcal. Matriarcal. Por que isso? Gente, é muito claro, é simples. Dentro dos pelourinhos, os homens, eles tinham que ir para a lavoura, os homens tinham que pegar pesado e sair. As mulheres podiam trabalhar dentro de casa, trabalhar para cuidar dos filhos, dos netos e dos afazeres. Então a mulherada tinha mais contato uma com a outra. Então a mulher, ela tinha um acesso a fazer as coisas, e ela tinha tempo. Então, por exemplo, as crianças eram iniciadas pequenos. Logo cedo. Isso, então colocava dentro do pelourinho, aí tinha uma babá, que no caso nós sabemos que hoje é Yaoju Bonan, né? E a mãe, Oju Bonan, senhora dos caminhos, né? A mãe dos caminhos, ou o pai, Babá Oju Bonan, porque existe na África Babá Oju Bonan. Hoje existe sacerdócio que fala, não pode, não existe isso. Gente, na África existe. E aqui no Brasil existiu muitos anos, e antes de qualquer um de nós tivermos nascido, já existia Babá Oju Bonan. Então não é um posto que tem que ser contestado. Não, porque na nossa casa tem o Babá Oju Bonan e a mãe, a Yaya. Ou seja, são aqueles os que estão criando, que estão ensinando, que estão ali, que podem, que devem, que têm a função de passar. E que na realidade não precisa nem de ser um posto fixo, pode ser um posto alternado. Mas enfim, aí o que acontece? Os homens iam para a lavoura, a mulherada ficava lá. Aí eles pegavam uma mulher para cuidar dessas crianças, ou cuidar desses iaôs, né, que é onde faziam o seu ritual, tudo escondido. Mas tudo lá dentro. Então o homem branco não entrava dentro do pelourinho. Não tinham necessidade. Então eles faziam os rituais, tudo direitinho, tudo era dominado pela mulher. Se um homem sumisse, eles iam dar como perdido. Daí ia levantar muita coisa e não tinha como correr atrás dele, porque independente da coisa, ele estava em iniciação. Então para a mulher era muito mais fácil. E a mulher na cozinha, a mulher tinha possibilidades de pegar comidas para fazer os pratos dos orixás, para fazer tudo. Então aí começou a mulher tomar a posse do sacerdócio dentro do Brasil. Gente, não existe formulazinha bonitinha de conto de fada, de pó de pirim-pim-pim. A realidade, ela é muito dura. A realidade, ela é muito forte, muito cruel. Foi cruel. A parte bonita é igual o candomblé que a gente fala. O pessoal vai no barracão, vê uma saída de santo, vê o orixá tomando rum, dançando lá bonito. Que candomblé lindo. Mas ali é o final. O candomblé já aconteceu. Aquilo ali é uma satisfação para nós ver o orixá tomar rum, trazer ele ao barracão, ao salão. Mas o verdadeiro candomblé já aconteceu um dia ou dois anteriores, a gente está morto e cansado. Que é o Orô, né? É o Orô, né? É o Orô. Então a mesma coisa, como o senhor está falando, a história chega como de barracão. Tá todo mundo de roupinha, seu torso na cabeça, né? Seu ojá, pano na costa, tá todo mundo com seu bobô, seu queté, sua roupa. Ali é a parte que todo mundo tá com a roupa de já tá guardada, já tá na máquina batendo. Já. Ali você não viu nada. E aquela parte que você não viu, que não justifica às vezes, porque quem tá com a cara fechada, tá com sono, tá assim, tá toda alegre, mas a gente vê que tá batido, mas por quê? Porque as entrelinhas que as pessoas não sabem, porque quando conta, né? Porque eles se juntaram, elas abriram a casa, fizeram candomblé, rasparam, tudo muito cresceu, bonito, né? A casa prosperou, dividiu, foi para lá, foi para cá, sim, mas só isso. E não tem nada nesse meio tempo que aconteceu, como chegou a isso, por quê,
são as entrelinhas da dor, do sofrimento, do sacrifício e as guerras internas. É bem isso. Daí o que acontece? Aí as mulheres começaram a tomar partido, né, da frente disso. Porque até então, se nós depararmos com a cosmogonia, né, de toda a religião, de toda a situação, ela normalmente direciona 90% ao sacerdócio, ao homem. São poucas religiões ou poucos segmentos que são o direcionamento para as mulheres. E o candomblé tomou esse direcionamento devido a esse fator. Daí por quê? Homem não inicia. Não é que o homem não inicia. O homem não podia iniciar. O homem não tinha tempo hábil para ser iniciado. Gente, é simples. O homem não podia iniciar. O homem não pode iniciar. Por que o homem não pode iniciar? Porque ele estava escravizado, ele tinha que ficar na lavoura. Como eu disse, se acaso ele saísse da lavoura para ficar o tempo necessário lá dentro, iam sentir a falta dele. Então eles eram confirmados, né? Aí o que é a confirmação? Ele só fazia algo muito superficial, fazia um oró, faziam as coisas e alguns rituais que ele pudesse ajudar a mulherada lá dentro, e a mulher tocava pau. É assim que surgiu, gente. O matriarcal, o candomblé é matriarcal por causa disso, por causa das necessidades. E vamos ser bem francos, as mulheres foram extremamente inteligentes. Nossa, elas foram absurdamente capazes de levar isso. Tanto que até hoje em dia, muitas Ialorixás, elas se destacam justamente pela garra, pela competência, pela força. Eu vejo Ialorixás de mais de 60 anos de idade, às vezes até com problema de saúde, estão lá de pé, abrem a boca. A minha Ialorixá, por exemplo, a minha Ialorixá tem mais de 70, ela fez 70 esse ano agora. Sim. E é uma mulher implacável, ela é forte, ela luta, ela tá lá, ajoelha, ela levanta. Aí eu vejo as pessoas com arrogância, sentado na sua boa cadeira e fazendo assim por orixá se jogar no chão. Isso para mim se torna humilhante, porque é o poste mijando no cachorro. Pois é. A mesma coisa quando eu vejo a minha ex, 60 anos, operada de 5 anos de disco. Ela tá lá babaxando, passando debol, cantando, dando bori, rezando, e tem gente com 20 anos, aí senta lá, vê o orixá, aí no máximo faz assim. Não, isso é modinha, isso são coisas da modinha que de alguns anos vieram para cá, e hoje o candomblé, não digo que ele está perdido, mas o candomblé está perdendo muita coisa boa, devido à arrogância e à prepotência do próprio ser humano. Títulos, postos. Né? Que na realidade ele está afetando não só o candomblé. Deixamos uma coisa muito clara, que as religiões estão se perdendo muito, não só o candomblé. Cada uma, dentro do seu eixo, está percebendo coisas mudarem. A Igreja Católica de 30 anos é a mesma Igreja Católica de hoje? A Igreja Evangélica de 30 anos é a mesma? O budismo, há 30 anos atrás, é o mesmo. Então, assim, nós temos que ter, em primeiro lugar, a consciência da mudança, a adaptação da mudança e segurar a estrutura daquilo para que aquilo não se perca. Isso é um dos fatos que é extraordinariamente importante. As pessoas entenderem todo o mecanismo e fazerem com aquilo continue com uma determinada estrutura, mas também não se perca as coisas atuais. Porque existe duas separações, a questão social e a questão religiosa. Exatamente. São duas coisas que você tem que entender. Religião não se muda, a estrutura social você adequa. Exato. Acabou. Aí de lá da Bahia surge a Casa Branca. Da Casa Branca surgiu o Gantuá e o Opó-Funjá. Isso. O Gantuá ele surgiu em 1880, eu acho, 1800 e pouco, né? Daí teve a avó de Mãe Menininha, teve mais uma Ialorixá, Mãe Puquera, e depois a mãe da Mãe Menininha, aí depois sim a Mãe Menininha. Ou seja, teve, eu acho que cinco gerações antes de Mãe Menininha, né? Que Mãe Menininha foi uma das Ialorixás mais conhecidas do mundo. Mais propagou. E daí, eu acredito que foi 1910 que surgiu o Opó-Funjá em Salvador. Porém, deixando muito claro que 1800 e alguma coisa, ou 1900, surgiu o Opó-Funjá dentro do Rio de Janeiro.
Por quê? Olha a diferença. Juntaram-se 3 princesas. Cada uma dessas princesas tinha seus filhos e seus herdeiros. Lembrando que a casa do Gantuá é direcionada ao Oxóssi. A casa do Opó-Funjá, Xangô. E a Casa Branca já diz Oxalá. Oxalá. Então cada uma tem a sua base e as 3 são a mesma base. Porém, a casa de Oxóssi segue quem? O povo de Oxóssi, que uma menininha era neta de escrava, né? Acho que era Mãe Júlia, eu acho, se não me falha a memória. Daí depois, Mãe Aninha acho que era filha de uma escrava também, que era do reino de Oió, do povo de Opó-Funjá e tal. Aí o pessoal de lá da Casa Branca era Oxalá. Então, a Mãe Aninha achava que era uma afronta montar a casa lá, né? Ela tentou tal, mas naquela época não era assim, eu tomei meus 7 anos, vou abrir casa. Não é assim. Você tinha que ter autorização, né? E ela não tinha. Ela veio para o Rio de Janeiro para abrir uma casa em outro estado, porque ela não podia abrir do lado entre aspas, mas em Salvador, porque no caso eram coligadas. Aí veio africano, né? Africanos, e um dos homens que ajudou muito a orientar e reestruturar algumas questões foi o Babá Bitiko, que foi o Babalaô, né? E ele teve contato direto, meu avô Nezinho teve contato direto com ele, e ele ajudou a reestruturar e trazer, né? Orientando, ajudando um pouco do Engenho Velho. Não, vamos lá. Aí o pessoal do Engenho Velho, junto com o pessoal do Gantuá, ajudaram a reestruturar o Opó-Funjá. E aí nasceu o Opó-Funjá em 1910. E a casa Oxumaré aqui também, que é a quarta casa, o quarto axé maior que tem no mundo. Então, a casa do Oxumaré eu não sei das histórias, pai. Eu, infelizmente, esse axé é um axé muito forte, muito lindo. Cresceu muito, mas não é um axé que eu conheço. Então, eu não posso realmente falar sobre ele. Eu vou trazer depois a história da casa, né? Do axé. Sim. Do Oxumaré, para não ficar, porque a gente falou das 3 casas, né? São as primordiais. As primordiais, e também tem a Oxumaré, que ela sei que ela está com 180 anos só, a caçulinha, eu acho, né? 140, 180, por aí. Eu não sei, eu vou dar uma pesquisada melhor, que também aí a gente vê tempo que faz que o candomblé chegou aqui em São Paulo. Sim. O que acontece? A casa do Oxumaré teve uma passagem também, meu avô Nezinho, né? Meu avô Nezinho, ele foi iniciado por pai Anacleto, que era de Jeje, né? E ele foi pro Gantuá, e ele foi um dos homens que tomou um posto muito alto dentro do Gantuá, que ele era babaibé de lá, né? E quando ele faleceu, o posto passou pro meu tio Jorge, que infelizmente o candomblé acabou de perdê-lo há pouco tempo, né? E o meu avô Nezinho, amando de minha mãe Menininha, foi dentro do Axé Oxumaré. Essa história eu sei. Então, assim, eu não sei a história antes disso, né? Como que foi, como se procedeu, mas eu sei que meu avô Nezinho foi lá, iniciou meu tio PC, iniciou meu tio Pércio, iniciou minha mãe Nilzete e mais algumas pessoas, junto com Mãe Simplícia, que estava dando continuidade às obrigações com o Pai Nezinho. Porque Mãe Simplícia era muito, muito amiga de Mãe Menininha, né? E Mãe Menininha tinha trombose, então ela elefantias, eu acho, trombose, eu não lembro. E ela não podia andar para muitos lugares. Então a pessoa que assinava as obrigações naquela época era Pai Nezinho, né? Pai Manuel. Então ele que fazia essas obrigações, ele que fazia tal. E daí de lá para cá, o candomblé, meu Pai Nezinho ajudou a estruturar muita casa, ajudou no Parque Fluminense, né? Ele foi lá, sentou os axés, trouxe as coisas. Como eu disse, Mãe Menininha não saía, mandava meu Pai Nezinho. Então meu Pai Nezinho, junto com minha mãe Bida, que foi uma das mulheres mais incríveis e não tão, entre aspas, conhecida na época, ela se tornou mais conhecida depois dos anos 20, de 2000 para cá, 1990, 1990, 2000, daí foi conhecida. Mãe Bida, Mãe Rosinha, minha avó Baratinha, que é a mãe carnal da minha Alorixá, que também é Ialorixá, era, no caso. Mas enfim,
É muita história, pai. A gente podia ficar dia e noite conversando sobre tudo. Não, mas Tanta coisa. mas a gente vai ficar programas e programas falando, porque a história é muito comprida, gente. E a gente está cortando um pouco das entrelinhas, para vocês conhecerem um pouco das entrelinhas, que muita gente não fala, tem vergonha, tem medo, vai dar problema. Não tem problema. A história é oficial, está registrado. Tanto que o candomblé deveria ser um patrimônio imaterial do Brasil, porque nasceu aqui. E eu sou a favor disso, e estamos nos movimentando, e essa questão vai chegar lá em Brasília, para tornar o candomblé, tá? Porque nossa cultura, não tem cultura, o que é isso tudo? Você está tendo história do Brasil, geografia, você está tendo línguas, assim, né? E o Babá Valentim ainda vai voltar por aqui, né? Nem pense que vocês perderam ele, porque eu também não vou perder ele, tá? Mas eu quero aproveitar agora, vocês estão vendo isso aqui? Ó, ele que faz. Fala para mim, pai, o nome e a quem pertence. Na realidade, eu ia trazer mais peças, mas devido à correria só consegui trazer esse. Esse se chama Ibiri, né? Ibiri. O Ibiri é um cetro de Mãe Nanã, né? É um cetro que representa o próprio feto, o feto da vida. Mãe Nanã não é nada mais nada menos que é Yaaie, né? A mãe da própria terra, da lama. E o Ibiri, ele é feito de talisco de dendê, couro, né? E búzios, miçanga só não pode de metal, né? E é um dos cetros que traz a vida ou retira o ar. Que Mãe Nanã é a senhora do Emi. O que seria o Emi? O sopro de vida. E o senhor confecciona todos eles até por encomenda. Sim, eu faço todas as peças. Eu acredito que toda casa deveria ter um assobá. O assobá seria o homem respectivo, né, o artesão, para poder fazer as peças internas, porque isso daí são peças de culto. Então, eu acredito que deveria ser feito dessa forma. Mas, como infelizmente nem todas as casas têm, eu, Valentim, né, Valentim Almeida Salvatore, eu faço os ibiri, né, os ibiri, e o xaxará, o dracá, o pausanha, a dor, enfim, as ferramentas Jeuá, o baluaê, o sangue, o xumaré, nanã e acho que já falei todos, né? Iuá, né? Iuá. Isso. Eu faço porque eu acho que você tem que fazer as coisas de axé pro axé, né? Você não pode comprar um ibiri, né? De isopor, papelão, essas coisas para pôr nesse santo. É um santo muito delicado. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, para vocês que estão assistindo, em 190 países no Brasil inteiro, quiserem entrar em contato com o Babá Valentim de Oxóguian, né? A minha inversão, porque ele é Oxóguian com Oxóssi, eu sou Oxóssi com Oxóguian, tá aqui, né? E foi engraçado que a gente veio gravar falando, não pode azul, não pode branco, não pode prata. Nossas roupas são mais em cima disso, de prata, azul, mas beleza, né? A gente deu um jeito. Vocês, daqui a pouco, o Lucas vem aqui e vai passar para vocês o telefone de contato, o endereço, onde vocês podem agendar uma consulta de búzios, um atendimento pessoal com ele, tá? E encomendar essas peças, o xaxará, o ibiri, todas as peças desses orixás que ele confecciona com o poder que ele tem, com o sacerdócio que ele tem, com o conhecimento que ele tem. Não é uma coisa que você compra em lojinha, no lojinha de qualquer jeito, tá? É pessoal, é confeccionado por um babalorixá, um sacerdote, que dentro do conhecimento, vários elementos, que não é só que vai elementos, vai situações que ao ser consagrado vai estar dignificado como das insígnias do orixá. Isso é uma insígnia do orixá. Como o Luquerê, que está aqui na mesa, que vocês estão vendo, como o Ofá e o Oxóssi, que o Luquerê também vai para o Oxóguian, vai para Manhãçã, entendeu? São peças que são confeccionadas, não é um adorno de carnaval feito de qualquer jeito, né, pai? Não. Na realidade, ali vai toda a energia, toda a força, toda a estrutura que existe daquele orixá. O Opá, ele já diz, né? Opá, ele é o próprio cetro, é a própria força que emana, é como se fosse a continuidade, o ibiri, principalmente, a continuidade de Nanã. É que eu tenho que tomar um cuidado, porque senão eu acabo abrindo muito sagrado, mas enfim.
Pois é, se passa ensinamento, mas não fundamento. É isso, tá? Gente, Baba Oxoguian, eu falo assim porque Baba Valentim é de Oxoguian. Eu sou um fragmento de Oxoguian, né, pai? Muito obrigado pela sua presença. Achei. No próximo programa ele vai estar conosco, tá? Na segunda edição ele vai estar conosco, continuando falando do axé e trazendo um ensinamento bonito sobre uma semente sagrada que já foi orixá. Opa, qual? Não vou dizer. Vocês vão descobrir no dia. Volta, marca aí na companhia, se inscreve, fica de olho. No próximo programa, Valentim volta conosco, continuando essa conversa gostosa, amigável. Pai, axé para todos está aberto para o senhor. O dia que o senhor quiser, vem. Apesar que o senhor já está intimado para a próxima, não tem jeito, o senhor já era, tá? Já está intimado, já botou os grilhões aí, o senhor está preso aqui. Próximo programa o senhor está aqui. E depois dele o senhor está convidado a vir, a conhecer também a MKK Web Rádio, ao qual eu faço o programa Oraculando todas as terças-feiras. Vocês podem se inscrever também na MKK Web Rádio, programa Oraculando, terça-feira, 19 horas. Vou trazer ele aqui numa terça-feira para jogar búzios para você, para responder pergunta para vocês. Topa, pai? Bora! Então, olha, vai ter um Oraculando com o Babá também, hein? Jogando búzios e respondendo a vocês. Então, muito obrigado, pai. Que Baba Mi Oxóssi abençoe, traga caça farta e gorda e sempre faça nos prestigiar com essa inteligência, com esse conhecimento todo, que é o que a gente precisa. Conhecimento, para sair da arrogância e da ignorância. Axé. Eu peço ao Lodumare, a Babami Oxoguian, Babami Odé Arulê, Exu Adara, Orixá Boboioro, né? Que esteja presente hoje e sempre, tanto na minha vida quanto na vida do Senhor e de todos os telespectadores. Que Orixá Boboioro, né? Que todos os orixás possam nos abençoar hoje e sempre, que a gente tenha sempre isso, ó, o emi, o ar e o sopro da vida. Axé. Axé, do pé. Axé para todos. Axé para todos. Até o próximo. Oi, gente, tudo bem? Gostaram do programa, né? Muito bom, maravilhoso. Muito conhecimento sobre o candomblé. Gente, isso é só o começo, porque tem muita coisa ainda para ser falado, entendeu? Então, para quem ficou interessado, para ter uma consulta com o Babá Valentim, eu tenho o contato dele aqui, que é o DDD 11 98218 5305. DDD 11 98218 5305, WhatsApp, né? E para quem quiser o endereço para fazer a consulta presencial, é Rua Antônio Ungu, número 1010, Sala 11, Osasco, Centro. Então, para também quem quiser entrar em contato com o Babá Ulisses, entre em contato comigo, que sou o assessor do Ulisses e o produtor, no DDD 11 98388 0271. 98388 0271 DDD 11. Tchau, pessoal. Até a próxima.